O pessoal esqueceu de trazer meu coisa, né? Cadê? Me ajuda aqui, meu Deus. Pega pra mim. Pega aí. Pessoal Aqui, Cacá. Vai abrindo sua Bíblia aí, Evangelho de João. Abre, acessa. Aqui, Cacá. Onde é que eu vou aqui? Vou jogar nas 4 hoje. Vou cruzar e vou cabecear também. João. Hoje eu quero compartilhar com você a experiência de 2 homens. A Shopee está mandando um negócio para mim. Esses homens não compravam na Shopee, mas eles estavam no oculto. Intitulei esse sermão de hoje, nosso bate-papo, Discípulos Secretos. Quem já viu o filme 007? Levanta a mão. Seja ele qual for, vários, né? Agente secreto. Alguém conhece um cristão 007 aí? Discípulo de Jesus secreto. A gente vai aprender, através da vida, a experiência de 2 discípulos de Jesus, que a Bíblia afirma que são discípulos de Jesus, só que eles eram secretos. Ambos, os 2 ocupavam cargos de grande influência, de grande importância na época de Jesus. Mas eles seguiam Jesus no oculto, de longe, com medo de julgamentos, com medo de represárias, com medo de perseguição. Esse medo fez com que eles se calassem, se escondessem. Vamos para o texto, João capítulo 19. Eu vou ler aqui do 38 a 42, a versão NAA. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu a permissão. Então, José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é de costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Quem já ouviu falar sobre José de Arimateia? Levanta a mão. Poucos. É pouco falado. Quem era esse homem? José de Arimateia só foi citado na Bíblia somente nesse episódio. Em lugar nenhum mais, em momento nenhum, esse homem chamado José, que era da cidade de Arimateia, por isso José de Arimateia, ele é citado num dos momentos mais críticos para um judeu, vamos dizer assim. Os 4 evangelhos citam José de Arimateia nesse episódio do sepultamento de Jesus. Jesus morreu, foi crucificado ali, morreu, e José, numa atitude de muita coragem, vai até Pilatos e pede autorização, solicita retirar o corpo de Jesus da cruz para dar um sepultamento digno para Jesus. Mateus 27, 57, falando sobre José de Arimateia, fala que ele era de Arimateia, cidade de judeus, que ele era rico e discípulo de Jesus. O Evangelho de Marcos, capítulo 15, 43, diz que ele era ilustre membro do Sinédrio. Líderes condenaram Jesus e esperava o reino de Deus. Lucas 23, 50 e 51, diz que José de Arimateia era um homem bom e justo,
não tinha concordado com a decisão acerca do processo e condenação de Jesus. João 19, 38, informa para a gente que ele não teve coragem de assumir seu posicionamento diante de Cristo, publicamente, com medo de retaliação. Nicodemos, fariseu, um dos principais judeus e mestres de Israel. Nicodemos aparece apenas 3 vezes na Bíblia. João 3, todos no Evangelho de João. João 3, de 1 a 21, quando Nicodemos vai à noite conversar com Jesus. Quem lembra desse episódio? Que Nicodemos fala, como é que... Aí Jesus fala assim, é necessário que o homem nasça de novo. Aí ele fala assim, mas como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? E Jesus ali explica para ele sobre o novo nascimento em Cristo Jesus. João 7, 50 e 52, Nicodemos defende Jesus diante dos fariseus. E aqui, João 19, 39 ao 42, quando ele aparece, só João cita isso, ele aparece para ajudar José de Arimateia no sepultamento de Jesus. É digno de nota que somente José, se você reparar no texto, somente José vai até Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Nicodemos aparece depois com óleos aromáticos, mas quem vai até Pilatos toma essa atitude corajosa? José de Arimateia. Eu quero destacar para você também o seguinte: os evangelhos nos informam que nenhum discípulo de Jesus, dos 11, e nenhum parente de Jesus vai até Pilatos para solicitar o corpo de Jesus para ser sepultado. O único que vai é esse homem chamado José. Pela lei romana, os condenados à morte, principalmente morte de cruz, quando você lê o contexto, você vai entendendo, esses condenados, eles, não sei se você sabe, mas quando tem a profecia de Isaías, que não seria nenhum osso quebrado de Jesus, eles tinham um processo que os corpos ficavam apodrecendo na cruz. Quando você lê o texto que, acho que é João, se eu não me engano é João que fala que os soldados vão lá, porque era sexta-feira, sábado, era um sábado importante, queriam quebrar as pernas dos que estavam crucificados, eles quebram as pernas dos ladrões para que eles pudessem morrer logo, porque era costume, ficava muito tempo antes de morrer. Quando eles vão até Jesus, vê que Jesus está morto, e não quebra a perna de Jesus, não quebra nenhum osso de Jesus. Crava a lança do lado, sai sangue e água, constatando que Jesus realmente já estava morto ali. Mas os condenados à morte, eles não tinham direito, eles perdiam o direito da propriedade dele, e não tinha direito a um sepultamento. Eles ficavam ali pendurados até apodrecer. Quando José vai pedir Pilatos o corpo de Jesus, ele sabia disso tudo. Eu não sei se você consegue compreender, mas é uma atitude muito corajosa de José. Esse pedido para Pilatos é como se José estivesse se aliando a Jesus. E isso era muito perigoso para José. Mas ele vai corajosamente. Não sei se foi por isso que os discípulos não foram solicitar o corpo, a gente não sabe, a Bíblia não fala, a gente especula, mas o que a gente sabe que o único que foi José de Arimateia. Mas era Jesus, cara. Era Jesus que estava pendurado na cruz. Você já viu? Às vezes acontece na vida real também, mas muito em filme, quando morre a pessoa, o corpo some, ou então pessoas que sofrendo, que queria dar um enterro digno para o parente, para a pessoa amada.
era Jesus. Cadê os discípulos? Cadê os seguidores de Jesus para honrar Jesus na sua morte também? Onde estavam eles? John Charles Riley, ele diz assim: outros tinham honrado e confessado nosso Senhor quando o viram fazendo milagres, mas José o honrou e confessou ser discípulo quando o viu frio, ensanguentado e morto. Outros tinham demonstrado amor a Jesus enquanto ele estava falando e vivendo, mas José de Arimateia demonstrou amor quando ele estava silencioso e morto. Eu quero tirar algumas lições através da vida desse homem admirável. A gente já vê no texto logo de cara o medo, ele meio oculto, mas alguém que tem muito a nos ensinar. E a primeira lição que eu tiro, que eu aprendo, é que a gente precisa se posicionar em relação à nossa fé. Nós precisamos nos posicionar. Nós não devemos temer as oposições da nossa fé. Olha o versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus. José temeu os judeus. José se calou, não se posicionou diante do sinédrio, que eu não sei se você sabe, foi quem condenou Jesus. Eram os líderes que se reuniram, condenou Jesus. José fazia parte. Mas eu acredito, apesar de não ter se posicionado, a Bíblia até fala que ele não compactuou, não apoiou, não foi a favor. Se ele se posicionasse, ia mudar alguma coisa? Não sei, acredito que não, por causa da... Mas o que a gente vê é que José não se posiciona no julgamento de Jesus. Apesar da sua influência, apesar do seu poder, vamos dizer assim, ele se cala. Como eu falei, José podia perder o cargo dele, se ele se posicionasse. José poderia ser perseguido e, inclusive, morto, sofrer violência, se ele se envolvesse, se ele se expôs, se envolvesse com um condenado à morte. Mas eu vejo no texto aqui que quando ele presencia essa tamanha injustiça com Jesus, ele não aguenta. Eu aprendo que diante da cruz de Jesus, ou a gente se esconde, ou a gente se posiciona. José me ensina isso. Apesar de ter se escondido todo o tempo, diante da cruz de Jesus, ele decide se posicionar. Semana passada nós comemoramos a Páscoa. Sexta-feira, a gente conversou aqui sobre a sexta-feira da paixão, do sacrifício de Jesus. Você tem se posicionado como um cristão, uma cristã? Hoje nós passamos por situações que a gente precisa, como José passou, se posicionar. Se posicionar como discípulo de Jesus e expor nossas crenças, os nossos princípios são bíblicos, independente do que vão pensar da gente. Você tem se posicionado como um cristão? Os verdadeiros discípulos de Jesus se posicionam independente da situação, independente do que possa acontecer, do ambiente que esteja. Os verdadeiros discípulos de Jesus não se envergonham diante de amigos, de um grupinho novo, da escola, galera do futebol, galera do videogame, galera do futevôlei. Não, eu sou cristão, sou discípulo de Jesus. Não vou ver isso aí não.
Não falo palavrão. Não bebo, não uso droga. Não concordo com isso. Não acho legal ficar falando mal dos outros. Não quero saber. Fofoca, não quero saber. Posicionamento. Os verdadeiros discípulos de Jesus, eles se posicionam. Independente de quem esteja do nosso lado, independente de julgamentos. Posicionamento. E quando eu falo em posicionamento, eu lembro... Cara, tem pessoas se expondo, às vezes até o ridículo, se posicionando naquilo que elas creem. Aquilo que elas acreditam que é verdade. Esses dias eu vi um vídeo que eu custei acreditar. Eu fui pesquisar e eu vi que era verdade. Eu não lembro o nome que se dá, mas pessoas que eu acho que se sentiam, se entendem como animal. E tinha um cidadão. Vocês estão rindo, vocês viram também. Entendeu? Com a coleira, 2 coleiras na mão. E 2 seres humanos, de 4, engateando, ainda botar a língua lá fora. Quando eu vi, eu falei, não, isso é alguém zoando e tal. Sério? E essas pessoas se posicionam dizendo assim, não, eu sou cachorro. Lembrei do bode do Tigrão. Cachorro! Ovelha não. Sei lá. E se posicionam. Não, eu acredito nisso. E às vezes a gente que tem a verdade, a palavra, Jesus, por que a gente não se posiciona? Por que a gente não tem coragem de falar, não acredito, não concordo, não acho que seja legal, a Bíblia não orienta assim? Por que não? Por que fica com vergonha? Mas todo mundo está indo para cá, mas eu vou para cá. Mas todo mundo faz isso, mas eu não faço. Mas todo mundo transa, mas eu entendo que o sexo é para dentro do casamento. Mas está todo mundo usando pode, mas eu não posso. Não quero. Mas está todo mundo vai mentir, mas eu não minto. Posicionamento. O mundo precisa conhecer o Deus da Bíblia. O mundo precisa conhecer Jesus, o Salvador da humanidade. E tem muitas pessoas que só vão conhecer se você se posicionar. Se você decidir se expor, se posicionar. Deus espera que você se posicione. Deus espera que você seja um agente de paz, um agente de salvação, um agente de esperança no meio de tanta desesperança, tanto desespero que a gente tem visto por aí. Você acredita que Deus quer usar a sua vida? Você acredita que Deus espera que você se posicione e Deus vai usar o seu posicionamento? Acredita nisso? Amém? Devemos fazer enquanto temos tempo. Segunda lição que eu aprendo aqui, que a gente precisa se posicionar, fazer enquanto a gente tem tempo. José só honra Jesus na hora da sua morte, no sepultamento. Eu fico pensando que José deve ter se arrependido
de não ter se posicionado antes, de ter se acovardado diante do medo. Eu fico imaginando José de Arimateia, quando Jesus está ali, crucificado, e Jesus dá o último suspiro, expira, morre, escuridão, ao meio-dia, escuridão, terremoto, o véu do tempo se rasga. Eu fico imaginando José assim, esse realmente era o Filho de Deus. Por que eu não me posicionei antes? Por que eu não fiz antes? Quanto tempo que eu perdi? José, quando decide honrar Jesus, Jesus já estava morto. Chegou tarde. Jesus estava morto. Você vai esperar mais o quê para se posicionar em honra àquele que deu a vida por você? Você precisa esperar o que acontecer mais para que você entenda que você precisa se posicionar. Eu fico imaginando José de Arimateia e Nicodemos, depois que tudo aconteceu, o texto não fala, tá? Eu fico imaginando, minha mente. Depois que tudo aconteceu, Jesus ressuscitou. Domingo, Jesus ressuscitou. Eu fico imaginando José de Arimateia e Nicodemos indo até o sepulcro. Eles colocaram o corpo de Jesus lá. José de Arimateia e Nicodemos chegando no sepulcro, olhando e vendo o lençol que eles enrolaram o corpo de Jesus. E Jesus não estava. Qual deve ter sido o sentimento deles? Eles tinham honrado um Jesus morto, mas que agora estava vivo. Eu acredito que foi um sentimento, não, a gente não chegou tarde demais. Deu tempo. Jesus está vivo. Nós honramos um Deus que está vivo. Eu fico imaginando José de Arimateia. A Bíblia não registra que Jesus... Eu acho que Jesus, se ele não foi até José de Arimateia, Jesus deveria ter ido, aparecido para ele. Mas de repente apareceu, a gente não sabe. A Bíblia não fala isso, a gente não pode afirmar. Mas eu fico imaginando o encontro de José de Arimateia com Jesus. Jesus olhando para José. Zé, foi o único, hein? Foi o único que me honrou na hora da morte, hein? Foi o único que teve coragem de falar com Pilatos para dar um sepultamento digno para mim, hein? Que satisfação, Zé. Obrigado, cara. No dia do juízo final, nós vamos nos encontrar com Jesus. O que será que Jesus vai falar para você? Pensa. Conversa não. Pensa. O que Jesus vai dizer para você no dia do juízo final? Porque isso é bíblico que vai acontecer, quer você queira ou não. Os mortos vão ressuscitar e vão todos para o juízo, se encontrar com Deus, o justo juiz. O que você vai ouvir de Jesus nesse dia?
meu servo, discípulo. Bate aqui. Estamos juntos, vem que vem. Parabéns pela vida que teve. Me honrou, se posicionou. Foi alguém que cumpriu com seu papel, com seu propósito. Alguém que eu pude usar para salvar outras vidas. Aqui, olha lá, tá vendo lá aquela galera lá, aquela galera lá, foi tudo graças a você, a tua influência, ao teu posicionamento. Eles estão aqui. Será que o sentimento de Jesus vai ser esse? Quando se encontrar com você? Ou vai dizer assim, já era, agora não dá mais. Poderia ter feito isso, né? Lembra aquele dia que você teve a oportunidade de falar? Aquelas pessoas estavam lá com você, não estão aqui hoje não, estão no inferno. O que você vai ouvir de Jesus? Sua consciência hoje está tranquila em relação ao seu posicionamento, em relação à sua vida como discípula de Jesus verdadeiro, que segue os passos de Jesus? Nós precisamos fazer isso enquanto temos tempo. Amém? Vocês estão muito quietinhos também assim. Detalhe do texto. Repara só, assim, o texto não fala diretamente, mas quando você vai estudando e vendo, eu vou mostrar para você no texto aqui, que José de Arimateia, ele influencia Nicodemos. José de Arimateia, ele inspira e encoraja Nicodemos a sair do oculto, a sair do anonimato e honrar Jesus na sua morte. Joga para mim, por favor, o versículo 38. Não, joga o 39. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, envolvendo em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. Como eu falei para você, quem vai até Pilatos, só José de Arimateia. Eu imagino o seguinte, eu entendo o texto seguinte, José vai até Pilatos. Pilar, libera o corpo do mestre lá, irmão. Quero sepultar. Já está acabando. Há pouco é sábado. Ninguém vai poder fazer nada no sábado. Libera, está morto. Já conferiu. Soldado, confere lá, vê se está morto. Está morto, conferiu. Está liberado, vai lá. Pega o corpo. Sozinho. Pega o corpo. Depois entra Nicodemos. Vem com óleo, vem com especiaria lá, com aroma, não sei o quê. Eu entendo que Nicodemos, ao ver José se posicionando, decidindo honrar Jesus, corajosamente indo solicitar o corpo de Jesus, Nicodemos se encoraja. Nicodemos vai junto com José. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus quer usar a minha vida para encorajar outras pessoas. Deus quer usar a minha vida, a sua vida, para inspirar outras pessoas a se posicionarem ao lado de Jesus. Eu sei que você tem amigo, amiga, parente, conhecidos, colegas, que precisam dar passos em direção a Deus. Mas você precisa falar. Você precisa encorajar. Você precisa influenciar.
Como é que tem sido sua vida no seu dia a dia? As pessoas que olham para você, qual o encorajamento que elas têm ao olhar para você, para suas atitudes, para suas palavras, para suas ações? José de Arimateia não é citado em nenhum episódio mais da Bíblia, somente no sepultamento de Jesus. Hoje, quase 2000 anos depois, nós estamos aqui falando sobre a atitude de José. José de Arimateia deixa um legado para mim e para você. Uma atitude que me inspira corajosamente a honrar Jesus em todos os momentos. Legado. Qual o legado que você vai deixar? Se você morresse hoje, as pessoas lembrariam de você por quê? Pelo quê? Qual lembrança? A sua vida inspirou pessoas a quê? A gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa raciocinar com muita sinceridade, porque a qualquer momento nós podemos partir desse mundo aqui. O que você vai deixar? Ah, muito dinheiro, é? Legado é aquilo que a gente deixa em pessoas. Não é para pessoas, a gente deixa nas pessoas. Como é que você quer ser lembrado? Nós lembramos de José por causa da atitude corajosa dele. Eu espero o dia que eu morrer ser lembrado por alguém, um discípulo de Jesus. Alguém que inspirou vidas a viverem um relacionamento verdadeiro com Jesus. Alguém que era feliz porque Jesus habitava no coração. Qual legado você vai deixar? Qual legado você está construindo hoje? E o último detalhe que eu quero tirar do texto aqui, olha o versículo 41, por favor. Joga aí o versículo 41. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um... Vamos lá, todo mundo junto. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém tinha sido ainda colocado. Presta atenção. José de Arimateia era rico. Ele constrói, escava um túmulo para ele. Arqueólogos, estudiosos vão dizer que uma das provas de que Jesus tinha sido colocado lá é porque tinha escavação, porque José de Arimateia era pequeno e Jesus era maior, então teve que escavar para dar o corpo de Jesus. Era num jardim. Eu não sei você, mas quando eu vejo assim, falo sobre túmulo, jardim, eu lembro logo o Jardim da Saudade. Eu vou a muitos enterros. É diferente enterro no Jardim da Saudade e o enterro no cemitério de Campo Grande, cemitério do Sase, lá em Itaguaí, cemitério... Só que a palavra ali, jardim, me remete ao Jardim do Éden. Foi no Jardim do Éden que o pecado e a morte entrou no mundo. E é num jardim onde Jesus foi sepultado
que a redenção da humanidade, a vida eterna, floresce, acontece. Eu entendo que esse jardim aqui é para lembrar a gente o porquê que Jesus morreu. Para quê que Jesus morreu? Para nos dar a oportunidade a voltar para o jardim do paraíso, para a presença de Deus, religar o homem. Jesus morreu para isso, para que eu e você pudéssemos voltar a ter acesso a Deus. O que você tem feito com essa possibilidade? Se você hoje não se relaciona com Deus, a morte de Jesus foi à toa. Se você hoje não vive uma vida de comunhão com Deus, o sacrifício de Jesus, em vão. Porque Ele morreu para nos dar vida eterna. Vida eterna é a ideia de vida com Deus. Vida eterna com Deus. Paraíso. Estar com Deus é estar no paraíso. Desfrutar da presença de Deus é o que melhor um ser humano pode desfrutar. Você desfruta da presença de Deus? Você se relaciona com Deus? Você crê nessa mensagem? Que Jesus morreu na cruz do Calvário para viabilizar a salvação eterna para você? Você já entregou sua vida a Jesus? Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Jesus é o único caminho. Gostaria que você fechasse seus olhos, por favor. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje, mas Deus sabe exatamente como entrou seu coração aqui hoje. Eu não sei se você já tem o Espírito Santo de Deus habitando na sua vida, a partir do momento que você crê que Jesus morreu por você, se aceitar Jesus como seu Salvador. Eu tenho certeza que Deus trouxe você aqui hoje para que você se posicione, para que você creia e confesse Jesus como seu Salvador. Talvez você hoje, se encontre hoje, se veja como José e Nicodemos, discípulos, seguidores de Jesus, só que no oculto. Ninguém sabe. Talvez você não tenha se posicionado nas oportunidades que você tem. E eu acredito que Deus está incomodando algumas pessoas aqui hoje em relação a posicionamento. E eu quero te dar a oportunidade para você falar com Deus nesse momento. Para você responder para Deus aquilo que Ele falou com você. Eu volto a afirmar que Deus, a expectativa de Deus é que você se posicione como um cristão, como um servo, uma serva, um discípulo, uma discípula, entendendo
que Ele vai usar a sua vida para abençoar, para salvar, para transformar, para libertar vidas. Essa é a missão que Jesus deixou para nós, seus discípulos. Pregar o Evangelho a toda criatura, falar sobre essa mensagem de salvação, fazer discípulos. Mas para isso a gente precisa sair do oculto, a gente precisa se posicionar. Fala para Deus, responda. Eu convido você, desafio você a tomar decisões nessa noite. Quero orar pela sua vida. Continuem com os olhos fechados, por favor, todos em oração. Tem alguém aqui hoje que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Quer entregar a sua vida? Dizer para Deus assim: Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Eu entendi hoje o teu amor por mim. Eu entendi o teu sacrifício na cruz para me salvar do inferno, para me libertar do poder do pecado. E eu quero hoje entregar minha vida nas tuas mãos. Eu te aceito como meu Salvador. Enquanto todos estão em oração, com os olhos fechados, tem alguém que quer tomar essa decisão hoje, receber a salvação em Cristo Jesus? Levanta uma de suas mãos, que eu quero orar por você. Só levantar e abaixar. Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje? Pode abaixar, eu estou vendo. Mais alguém? É decisão entre você e Deus. Não importa quem está do teu lado, a salvação ela é individual. Se eu pudesse decidir por você, certamente eu decidiria. Eu tomei essa decisão na minha adolescência. Eu decidi realmente viver de uma forma que agradava a Deus. Me arrependo de não ter tomado essa decisão antes. Mas tenho desfrutado de uma vida até aqui abençoada por Deus. E eu convido você a fazer o mesmo. Você quer entregar sua vida a Jesus? Não resista ao convite do Senhor. Eu quero orar pela tua vida. Só levanta uma de suas mãos, eu quero orar por você. Mais alguém quer entregar sua vida a Jesus? Eu quero orar por você também, que entende que precisa se posicionar, que precisa sim se colocar, se expor talvez, inspirado na vida de José de Arimateia, que por um momento esteve em oculto, mas diante da cruz de Jesus decidiu. Eu quero orar com você. Vou pedir para você se colocar de pé, por favor. A gente vai cantar. Vem para cá, banda, vem para cá, por favor. Seus olhos, por favor, vamos orar. Pai, obrigado por essa noite especial. Obrigado porque muitos aqui, como José, têm se posicionado, têm sido discípulos e discípulas que têm honrado o teu sacrifício na cruz, que têm se comprometido com a missão de pregar o Evangelho, de fazer discípulos. E eu louvo e agradeço, Pai, o teu nome por essas vidas preciosas aqui. Eu também quero te agradecer por essas vidas que estão aqui à frente, se comprometendo, se arrependendo, pedindo força, capacitação. Vidas que estão entregando, recebendo Jesus como Salvador. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está trazendo salvação para essas vidas.
Obrigado porque o Senhor está trazendo posicionamento. E eu te peço, Pai, que o Senhor honre a decisão de cada um deles. Que o Senhor capacite, que eles sintam a Tua capacitação, a Tua presença, o Teu poder agindo na vida deles e através da vida deles. E que através de suas vidas, pessoas se encontrem contigo. Vejam discípulos e discípulas, a luz para esse mundo em trevas, e que se convertam, que sejam transformadas vidas e famílias para a honra e glória do Teu nome, Pai. Obrigado por cada vida, cada decisão que está sendo feita. Pessoas estão tomando decisões também através da internet. Que o Senhor, da mesma forma, os abençoe e os use para a honra e glória do Teu nome. É a oração que nós fazemos gratos pelo sacrifício de Jesus, e no nome dEle que nós oramos e te agradecemos. Amém.